bom que você veio. Para quem não me conhece, eu trabalho aqui na igreja, na livraria da igreja. Para mim é um privilégio muito grande estar essa noite com vocês. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já há muito tempo. E eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Filipenses 4, do versículo 4 ao 7. O tema da mensagem dessa igreja aqui, durante todos esses anos em que ela existe, a centralidade dela é a graça. Só que a graça, ela não é mera teoria. Ela nos conduz à prática. Ela é vivência cristã no dia a dia. E como diz um grande teólogo que eu admiro muito, a graça é a força da obediência. E é através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos caminhando. E hoje nós vamos falar de medo, angústias, ansiedades, as tribulações, preocupações, aflições, coisas bem do dia a dia, coisas da prática, do cotidiano, da vida de um ser humano, da vida de um cristão. E Filipenses 4, do 4 ao 7, diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Essa é uma mensagem que é muito rica em detalhes. Não só detalhes teológicos, mas detalhes práticos. Ou seja, ela envolve o nosso dia a dia. Ou melhor, traz conforto nos momentos de ansiedade, nos momentos de dificuldades que a gente vivencia aí no dia a dia. E a preocupação de Paulo com a igreja de Filipenses é com a felicidade e a alegria. Um cristão, ele tem que viver na alegria do Senhor. Não existe cristão que vive constantemente vivendo com uma cara carrancuda. Isso é inadmissível. Nós precisamos viver na alegria. Isso não exclui, de modo nenhum, as dificuldades, os problemas, as ansiedades que nós passamos no dia a dia, mas são etapas. A caminhada tem isso, mas vivemos isso dentro da alegria do Senhor. Viver de modo contrário a isso não é viver de modo no Evangelho da Graça. Porque a graça nos impulsiona a viver essa vida que relembre a memória de Jesus Cristo. Mas o que atrapalha? Qual que é o problema que a gente vive muitas vezes no dia a dia? O que permite que essa alegria se diminua? Essa alegria que foi conquistada na cruz. A nossa vida cristã é uma vida participativa na morte de Jesus Cristo. Na sua morte morremos, na sua ressurreição temos vida diante de Deus, vida em Cristo. Nisso temos alegria, mas o que pega essa alegria e diminui? O que nos deixa ansiosos? Essa é a pergunta que esse texto de Paulo vai trabalhar. E uma das respostas é a tirania das circunstâncias, ou seja, os nossos acontecimentos do dia a dia. Não há um texto mais prático do que esse que eu li para vocês de Filipenses. As coisas que acontecem no decorrer da vida, no decurso da vida. E quão numerosas são essas coisas. Um mínimo detalhe pode trazer uma angústia. Um mínimo detalhe, uma notícia que nós recebemos por telefone, um e-mail que nós lemos, uma mensagem de WhatsApp, qualquer coisa pode azedar o nosso dia. E o que fazer? O Salmo 3, versículo 5, o salmista diz o seguinte: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Agora a pergunta é, todos nós podemos deitar na cama, mas a pergunta, todos nós podemos dormir? Este é o grande teste da nossa fé. Há momentos que nós deitamos
E a cabeça começa a girar, 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 girar. Dá 1000 voltas. E quando vê, o dia amanhece e nós não conseguimos, de modo nenhum, receber esse conforto, né? Qual que é o valor da nossa confiança nessa situação? Eu costumo dizer o seguinte: a fé, ela é confiança, é fidúcia. Ou seja, imagine lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas de Foz, lá na garganta de alguém aqui já foi em Foz do Iguaçu? Foram na garganta do diabo? Pisaram lá? Imagine lá na garganta do diabo existe uma corda de uma extremidade à outra. E nós estamos indo para lá e de repente vê um cartaz assim. Tem um homem que passa de uma corda, na corda, de uma extremidade à outra. Embaixo é um abismo, um buraco. E ele passa com uma carriola, sem proteção embaixo. Ou seja, se ele cair, acabou. Isso não existe lá, é um exemplo que eu estou dando, para a gente entender o que é fé, confiança. De repente nós vamos e o cara vai e passa, de uma extremidade à outra, com a carriola. Fala, nossa, fantástico isso. De repente ele pega e fala, quem acredita que eu passo com um cachorro? Todo mundo grita, eu acredito. O cara vai lá e passa. Vai e volta com o cachorro, sem proteção. E no final ele diz, agora quem acredita que eu passo com um ser humano? Todo mundo grita, eu acredito. Daí o cara pega e fala, vem você. Um descuido é o final, é a morte. Mas ao passo em que, se você acreditar que esse homem pode passar de uma extremidade à outra sem você cair, é a confiança que se depositou no trabalho daquela pessoa. Isso é fidúcia. E a nossa fé, a nossa vida está fundamentada na confiança da fidelidade de Jesus Cristo. Ele é o que pode nos salvar. E nós acreditamos. Só que isso não é apenas cognitivo. Essa confiança não é apenas do porvir, para o que virá amanhã. É para o hoje, é para o agora. É uma vida de graça, mas é uma vida que expressa a graça em e através da nossa vida no poder do Espírito Santo. E qual que é a frase de Jesus? Qual que é a frase das Escrituras quando a gente passa por esses momentos de angústias, por esses momentos de inquietações, em que muitas vezes não conseguimos fazer como o salmista fez, deitar nossa cabeça na cama e dormir, porque o nosso pensamento está girando. O versículo 6 de Filipenses vai dizer que nós não devemos estar inquietos com coisa nenhuma. Ali é um imperativo. Não vos inquieteis. Há traduções bíblicas que diz, não vos preocupe com nada. A pergunta é, por que nos preocupamos? Tem uma resposta, está no texto. Mas afinal de contas, o que significa essa inquietação, essa preocupação que tanto aflige a nossa vida? Quem aqui tem contato com as Escrituras nas línguas originais, vai perceber que a palavra grega, que traduz preocupação, ela traz uma ideia de sem quietude, ou seja, sem tranquilidade, cheio de nervosa ansiedade, com a tendência de se preocupar demais com as coisas. Ou seja, é uma preocupação com base numa apreensão de um possível perigo, ou seja, é viver de modo a ficar pensando só no problema, só nas circunstâncias. E isso rouba a alegria. A alegria de viver na graça. A alegria de servir o Senhor. No entanto, isso não significa ser ocioso. Então agora eu não tenho que fazer nada. Vou ficar parado. Não, não significa isso. Não estar ansioso por coisa alguma refere-se a uma vida de total confiança no Senhor. Uma vida que se entrega a Jesus Cristo. Uma vida que passa pela cruz. É uma vida que vive caminhando sobre a ótica do crucificado. Quem vive dessa forma, por mais que passe problemas, por mais que vivencie dores,
é conduzido em triunfo, como diz o apóstolo Paulo. O termo significa que nós não devemos estar preocupados, que não devemos, que não precisamos meditar, ponderar demais nas circunstâncias. Quantas vezes nós perdemos tempo pensando demais em coisas que são irrelevantes? Quantas vezes nós perdemos tempo com picuinhas que não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos mandou fazer? Quantas vezes nós vivemos a vida no cotidiano e o nosso pensamento está mais voltado para a nossa própria existência do que o nosso próximo? Quantas vezes? Uma vez eu fui dar uma aula aqui na quarta-feira à noite, no lugar a pedido do pastor Maurício, e eu orei a Deus e pedi uma mensagem, e veio o 1 de João 3,15, e lá diz o seguinte: como que pode alguém que possui o amor de Deus e vê o seu irmão passar necessidade e lhe fechar o coração? Aquela mensagem impactou, e eu fui lá e dei essa aula na quarta-feira, e aquilo, toda vez que eu vejo uma pessoa passando necessidade, esse versículo vem na minha cabeça. Toda vez. Por quê? Porque o Evangelho é prático. O Evangelho não é teoria da nossa cabeça. O Evangelho não é somente dizer que Jesus morreu numa cruz há 2000 anos atrás e ressuscitou, e nós somos incluídos. É a vivência, é a reação disso, é a prática disso, é expressar Jesus, é viver Jesus. Não é tentar viver Jesus, é viver Jesus através da ação do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós, que fomos salvos, redimidos, que nascemos de novo, vemos o nosso irmão passando necessidade, e nós lhe fechamos o coração, como pode esse amor estar em nós? Muitas vezes nos preocupamos com coisas e despercebemos todas as questões que estão à nossa volta. Ficamos ponderando demais a nossa própria existência, esquecemos do outro, esquecemos de ver quando o apóstolo João diz que aquele que não ama está em trevas, que não conhece a Deus, nunca o conheceu. Mas aí a pergunta que eu faço é: da onde que vem essa preocupação? Da onde? O que atormenta tanto o nosso pensamento, a nossa ansiedade? E o versículo 7 traz a resposta. Todas essas preocupações, elas provêm do coração e da mente. A atividade do coração produz inquietude. Para os gregos, a sede do sentimento é o coração. É quando o coração aperta, é quando aquilo incomoda. E o problema está nele. Está no coração e está na nossa mente. São eles que produzem esse estado de ansiedade, esse estado de apatia, de morbidade. O estado em que nós vemos o outro passando do nosso lado, a gente não presta atenção nele porque estamos preocupados demais com a nossa própria vivência. É do coração. Nós podemos controlar tudo que você possa imaginar. Você pode ter uma empresa, você pode controlar seus funcionários. Você tem um cachorro, você pode controlar seu cachorro. Mas nós não podemos controlar o nosso coração e nem a nossa mente. Quando o coração começa a trabalhar, meu amigo, o negócio começa a ficar feio. Quando a cabeça começa a trabalhar, não há palavra que venha trazer conforto. Não há amigo dizendo: não se preocupe, isso não vai acontecer não. Isso não resolve o problema. O problema está no coração. O apóstolo Paulo sabia disso e ele expressa isso com total clareza. E outra coisa, como isso é verdadeiro na experiência. Como isso é real quando recebemos uma notícia. Talvez está tudo em paz em casa, o telefone toca de madrugada. A primeira coisa que a gente fala: pronto, alguém morreu. Aí você vai ansioso, preocupado. Quando você pega o telefone, era engano. Ufa, não era nada. Coração faz isso. Tem momento, tem pessoas que daria tudo para poder dormir uma noite inteira. Mas a mente não deixa. Está fora de controle. Quantas vezes eu já me vi assim, deitar e a mente trabalhar, e o sono não vem, fica uma coisa insuportável. Vivemos assim, essa experiência do dia a dia,
E o Evangelho é para esses momentos em que estamos vivendo na mais pura ansiedade, no mais puro medo, mais pura angústia. Onde está Deus? Estamos igual a Elias no deserto, pedindo a própria morte muitas vezes. A fé é para esses momentos. É expressar a vida de Jesus na nossa vida na angústia, na preocupação de uma notícia ruim, de uma doença na família. Muitas vezes nós daríamos tudo para que o coração se aquietasse, parasse de se preocupar com tanta coisa. Mas o coração não significa apenas a sede das emoções. É a parte central da nossa personalidade. E mente, ela pode ser traduzida por pensamento. O coração tem sentimentos e emoções. Se alguém querido adoece, por exemplo, como o nosso coração se agita. E o que causa isso? O amor que sentimos pelo outro. É isso que traz a ansiedade. Quando meu pai ficou doente, meu coração trabalhou demais. Por quê? Porque nós queremos ver quem nós amamos bem. Se possível, até trocamos de lugar, se fosse possível. Porque amamos. Quantos pais, quantas mães, ao ver os seus filhos doentes, querem trocar de lugar com eles? Por quê? Porque está aqui, no coração e na cabeça. Mas seria um bom testemunho para aqueles que estão de fora, um cristão que é cheio do Espírito Santo, viver num estado de tanta preocupação, de tanta ansiedade, de tanta angústia, de tanto conflito. Como a nossa imaginação ela é criativa nesses estados em que estamos vivendo muitas vezes. Nós pensamos o seguinte: se tal coisa acontecer, tudo está sob controle. Mas se a febre subir, ou se o problema causar outra situação, o que vamos fazer? Talvez nós estamos vivendo o seguinte: estamos deitados, estamos dormindo, o coração está apertado, mas a cabeça está trabalhando, e nós pensamos, não, se acontecer tal coisa, eu vou fazer isso. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer aquilo. Se ele falar isso, eu vou dizer isso também. E perdemos a paz, perdemos a alegria de estar em Cristo. Perdemos o testemunho que damos perante a sociedade. O coração projeta todo esse estado de ansiedade e a mente faz o trabalho de imaginar as coisas que não acontecem. Nos preocupamos com coisas que muitas vezes nem ainda aconteceu, coisas que nem vai acontecer. Mas o que fazer? Já foi feito. Já foi feito na cruz. Jesus já fez tudo. Nós vamos ver isso aqui nessa noite ainda. Nesse estado de preocupação, nesse estado de ansiedade, é o coração e é a mente que está no controle da nossa vida. Ou melhor, estão fora de controle. Numa quietude, numa paz. E nós precisamos evitar isso a todo custo. Precisamos viver uma vida que expresse a alegria de Jesus Cristo. Quantas vezes passamos atrás de soluções quando uma notícia ruim ou quando algo que nos inquieta vem na nossa cabeça? Quantas vezes somos imprestáveis nesse momento? Já aconteceu de uma pessoa vir conversar comigo e a minha cabeça está longe. E a pessoa falando, e eu longe, pensando no meu problema, pensando na minha ansiedade, pensando naquilo que eu vou fazer depois. Somos imprestáveis nesse momento de ansiedade. Muitas vezes a pessoa pensa que está escutando, mas não estamos. Talvez eu estou conversando com você, contando a minha vida, contando minhas alegrias, e você está lá, olhando para mim, olhando nos meus olhos, mas o seu coração está viajando longe. A vida cristã não é a ausência de ansiedades, mas não é viver na ansiedade. A vida cristã não é a ausência de tempestades. Possui, mas não é viver uma eterna tempestade. Uma mente, um coração, uma face carrancuda não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos de vida em Cristo.
E esse texto de Paulo é muito claro com isso. O coração trabalha, a mente trabalha, deitamos, não conseguimos dormir. E aí? O que fazer? Dizer para não se preocupar não resolve. Ou melhor, o que a gente mais quer é não se preocupar nesse momento. Quando você está vivendo aquele momento difícil, aquela angústia, alguém chega em você e fala para você, não se preocupa, isso não vai acontecer, você está perdendo seu tempo. O que nós mais queremos é não se preocupar. É a mesma coisa se você vê um homem num buraco, e esse buraco enchendo de água, e ele preso, e você dizendo, sai daí, cara. Como que ele vai sair? Ele está preso no buraco. Ele precisa ser liberto, ele precisa ser resgatado. Quem está vítima de ansiedade e preocupação está preso por isso. E o que tem que ser feito? Versículo 6 vai dizer isso. Vossas petições devem ser em tudo conhecidas diante do Pai. Essa é a resposta. Perder-se em Deus. Isso leva a um passo, oração. A vida cristã é isso, é intimidade com o Pai. É se trancar no quarto da oração e clamar e orar. Orar não é perder tempo, é investir tempo. É estar junto dele. Mas a palavra oração, o seu significado primário é adoração e louvor. Paulo vai dizer, orem, peça e agradeçam. Os 3 pontos do versículo 6. Orar é adorar, é louvar, é saber o que ele fez na cruz, me inclui, é louvar pelo que ele é, pela grandeza dele. A vida de intimidade não é somente chegar com pedidos e despejar tudo aquilo que nosso coração está cheio diante de Deus. Não é só isso, mas é intimidade, é vivência prática. Como diz Anselm Grün, é perder-se em Deus. É uma intimidade tipo de João, filho de Zebedeu, é colocar a cabeça no ombro de Jesus. João era um cara privilegiado, ele ouvia o coração de Jesus, porque ele colocava a cabeça dele no coração, aqui ó, no peito de Jesus. É o discípulo amado. Isso que nós temos que fazer, é ser impactados por isso, é chegar na nossa casa e orarmos pela nossa igreja. É chegar na nossa casa e vivermos diante do Pai, orando pelos nossos pastores. É nessa intimidade, é pensar num todo da comunidade, e não somente em si próprio, é pensar no outro, investir tempo, é louvar, é agradecer, é estar face a face com Deus. E esse caminho de estar face a face já foi aberto na cruz. Jesus abriu o caminho, e o autor de Hebreus vai dizer que nós temos que entrar com ousadia por esse caminho aberto por Jesus Cristo, e entrar no quê? No Santo dos Santos da oração, e vivenciar isso com ousadia, como filhos amados. Nesse contexto, nós temos 3 características. A primeira, nós somos servos. É uma honra servir a Deus. É uma honra vir aqui pregar, cantar, tocar, dar uma aula na faculdade. Isso é uma honra, o serviço. Mas também somos filhos. Somos cordeiros de Jesus Cristo. Isso também é maravilhoso. Nós temos a Deus como Pai, mas não para aí. Somos também amigos de Deus, amigos de Jesus Cristo. E o amigo compartilha segredos, é vida íntima. Quantas vezes perdemos tempo com essas ansiedades, com preocupações, o coração tão agitado, e nós paramos 1 minuto para irmos naquilo que Jesus chamou de quarto secreto da oração de Mateus 6. Quantas vezes não fazemos isso? E ficamos racionalizando, até chegar um momento em que não aguentamos mais. Se as Escrituras fossem lidas por nós, por mim principalmente, de modo a perceber as verdades que aqui estão para o nosso dia a dia, muitas das nossas ansiedades não teriam nem cabimento. Certa vez, perguntaram para um pregador chamado Martyn Lloyd-Jones o que seria um homem de pequena fé.
E ele responde de forma brilhante, eu acho fantástico isso. O homem de pequena fé é aquele homem que sabe que Jesus morreu na cruz, que sabe que Jesus ressuscitou, mas para por ali. O evangelho da cruz não se expressa do dia a dia na vida dele. Ou melhor, ele não crê nas promessas que Cristo fez nas boas novas. A pessoa sempre está para baixo. Você pergunta para aquela pessoa, ela sabe todas, ela sabe até mesmo uma dogmática teológica inteira na cabeça, se duvidar. Mas ela não tem a expressão prática da vida do Cordeiro no dia a dia. Isso é muito claro, quando os discípulos estavam no mar, e Jesus dormindo, e a tempestade veio e mexia o barco para frente e para trás, eles desesperados, eles acordaram Jesus e falaram, mestre, nós estamos perecendo. Jesus acorda, acalma a tempestade e os chama de homens de pequena fé. A pequena fé é não confiar, isso não é obras, isso é dizer que nós não podemos e que somente Ele pode. Eu não posso fazer, eu confio que Tu podes, eu confio que Tu fez na cruz. É essa confiança, é essa entrega. E a oração é esse primeiro aspecto. É o aspecto da confiança, o aspecto da entrega, é o aspecto da intimidade. É o aspecto de nós levantarmos, hoje eu vou passar um tempo da minha noite com Jesus, eu vou ler a Tua palavra, eu vou me perder nele. É isso que nós precisamos. O versículo 6 vai dizer também que nós devemos, nesses momentos de ansiedades, de preocupações, suplicar a Deus, ou seja, contar os pedidos particular da vida. O que aflige de fato naquele momento tem que ser colocado, tem que ser dito. Nós apresentamos súplicas, nós podemos dizer nossos problemas, as ansiedades, o que nos traz medos, conflitos. O pedido é importante, ele é integrante na oração, é real, mas é para quem tem intimidade. E essa intimidade, Jesus já abriu o caminho. Nós precisamos ir ao Pai, orar não por dever, mas porque nós amamos. Orar não porque, nossa, tem que orar hoje. Não, porque ansiamos estar em dele. Mas de onde que vem esse anseio? De nós mesmos? Não. Nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo morando em nós somos morada do Espírito. Jesus disse isso, que Ele mandaria, e Ele viveria, e habitaria em nós. Essa sede é fruto de quem foi salvo e regenerado, e precisamos estar cada vez mais firmados em Cristo. Depois disso, vem as ações de graças. Temos tanta coisa para agradecer a Deus, e não agradecemos. Quantas vezes nós investimos tempo falando das nossas ansiedades, e esquecemos de agradecer tudo que Ele já fez. O apóstolo vai dizer o seguinte, com orações e súplicas em ações de graça. É agradecer o que Ele... Mas eu não tenho nada para agradecer. Temos muito para agradecer. Muita coisa para agradecer a Ele. O maior presente, o maior milagre já foi feito, que foi a cruz de Jesus. O amor dele. A cruz é a declaração de amor de Deus pela humanidade. Jesus ama. Isso é maravilhoso. Saber desse amor, saber dessa vida, saber que podemos chegar diante dele, saber que podemos orar. Mas nós temos também um outro problema, que são as coisas que vêm de fora da nossa cabeça, que tenta tirar a centralidade da obra da cruz da nossa vida. As famosas tentações que faz com que nós saiamos do lugar onde estamos, que é a centralidade de Cristo, e colocamos o nosso esforço, o dedinho nosso, do tipo, eu posso fazer, eu vou fazer. E na vida cristã, nós fazemos aquilo que Cristo nos capacita a fazer. É uma ação vinda que precede do Espírito Santo na nossa vida.
Então, no momento de ansiedade, no momento de dificuldade, no momento de dor, o que nós precisamos? Ir até o Pai, louvá-lo, conversar com Ele, apresentar todos os problemas, agradecer todas as coisas. Que o versículo 7 vai trazer a resposta daquilo que Deus faz, não o que nós fazemos, o que Ele faz. O versículo 7 vai dizer que a paz dEle guardará os nossos corações. Mas o que significa guardar o coração? Ele não está dizendo que os problemas vão desaparecer, não é nada disso. Ele não está dizendo que o problema que nós estamos vivendo vai ser solucionado, também não é isso. As coisas, elas podem ou não acontecer, nós não sabemos, mas o que Paulo diz é que o que tememos está guardado em Cristo. Ele não está preocupado com a nossa circunstância, mas com a nossa pessoa. O nosso coração vai ser guardado. Isso é obra dele, na ansiedade, na preocupação. Quantas vezes eu vivenciando esse momento de dificuldade, e eu na presença dele, e o problema ali ainda, mas o meu coração descansado. Como explicar isso? Isso não se explica. Isso é a realidade do Evangelho. Para quem que é isso? É para todos aqueles que Deus ama. Não há merecedor, não há ninguém melhor. É para todos nós. O que temos que fazer? Já foi feito na cruz, temos que acreditar. E aí, intimidade com Jesus, dia a dia. Não interessa se vai acontecer ou não. Ele diz que nós vamos ser guardados. A palavra que traduz ali, guardar, no grego, ela traz a ideia seguinte, de uma torre e um guarda em volta dessa torre, onde o inimigo que está fora não entra nessa torre. Nós estamos dentro. Nosso coração e nossa mente é como se estivesse dentro dessa torre, e as ansiedades, e as angústias, e as inquietações, elas estão fora. A paz de Deus que guarda é todos esses dardos do mundo, todas essas ansiedades, as propostas que vêm até nós, ela barra nessa guarda, nessa paz. E essa paz, ela excede todo o nosso entendimento. Nós não precisamos entender como que vai ser feito isso. Nós sabemos que a paz de Deus vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Na onde? Na caminhada do dia a dia. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na prova que você foi mal, no carro que você bateu ontem, não sei o que aconteceu, mas é vida prática, é vida cristã. Na doença talvez do seu pai, da sua mãe. E notícias ruins que nós enfrentamos muitas vezes, que recebemos todos os dias. Isso não é mérito próprio, não. Isso não é ação minha, não. É a paz de Deus que guarda todo o entendimento. A paz de Deus nos mantém a salvos das preocupações e das coisas que nos mantêm acordados. Ou seja, em Cristo, na presença de Cristo, sob a luz de Cristo, nós podemos deitar e dormir, como o salmista disse. Deitei na minha cama e dormi, porque assim o Senhor estava comigo. Mas e o problema? Não resolveu. Resolveu? Não interessa. A paz de Deus guarda o meu coração, para que eu possa caminhar. Apesar de qualquer coisa, apesar da situação, nós vamos estar em paz. Quando começarmos a nos preocupar, vamos lembrar do que Jesus disse em Mateus 6:25. Não vos preocupeis com coisa nenhuma, com o que você vai beber, vestir, comer. Não vos preocupeis, porque o Pai bem sabe de que todas essas coisas vocês necessitam. Nos preocupamos com coisas que não há cabimento. E essa preocupação é um meio de manter a nossa mente longe da centralidade de Jesus. É um meio de manter a nossa mente fixada no que podemos fazer para solucionar o problema, e esquecendo que é Deus quem traz essa paz. Não quer dizer que nós não devemos pensar, que nós não devemos agir, não é nada disso que eu estou falando.
Talvez a pessoa fale o seguinte: já que não vou me preocupar com o que vou comer, nem com o que vou beber, nem com o que vou vestir, eu vou ficar em casa. O emprego vai vir na minha porta, não é nada disso. Você tem que ter um bom currículo, ter um bom curso, você tem que trabalhar, entregar seu currículo, mas crendo, confiando de que o Senhor que guarda é o Senhor que provê as necessidades. Esse é prática. Isso é o Evangelho da cruz. Isso é resultado de sermos incluídos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. É isso que diz a nossa missão: conhecer a Cristo crucificado e torná-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. Esse conhecer não é somente falando, não é só cognitivo, mas é existencial, porque a mensagem da cruz é para a nossa vida. Essa paz, ela está em guarda. É Deus quem faz isso. E o que é melhor do que as dificuldades para que fazer nossos joelhos se dobrarem perante a presença do Pai? Muitas vezes são elas. Como disse C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus. Então, vamos viver essa vida diante do Pai, diante de Cristo, diante de tudo aquilo que é maravilhoso. Vamos vivenciar a vida da ressurreição aqui e agora. O reino de Deus é um reino futuro, é um reino que vem, mas ele tem resultados presentes nesse momento agora. Vamos expressar isso, que a paz de Deus guardará os nossos corações. Apesar de qualquer problema, apesar de qualquer circunstância, vivenciamos nisso. Vivemos pela fé no Filho de Deus. Não mais nós, mas Cristo. Nossa preocupação tem que ser voltada na centralidade de Jesus e não em nós mesmos, não no que somos ou o que fazemos, mas naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Antigamente eu costumo dizer, os profetas diziam: assim diz o Senhor. Hoje nós dizemos: assim disse o Senhor. E esse dizer de Cristo na cruz é para cada um de nós, é para a nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade, e que o Senhor seja a paz de cada um, assim como é a paz minha. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.